amigos, muito boa tarde. Sextou, coisa boa, né? E o NT Sul está começando com as principais informações do dia para você que nos acompanha diariamente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques da edição deste 22 de janeiro. Você vai ver as atualizações sobre as vacinas contra a Covid-19. Hoje à tarde chegam imunizantes da Índia e tem vacina russa que vai começar a ser produzida no Brasil. Núcleo da Cultura de Cachoeira do Sul quer criar uma academia cachoeirense de letras e, para isso, está fazendo chamamento aos escritores do município. A literatura de Cachoeira do Sul é muito vasta, tem muita gente boa escrevendo e nós precisamos desse pessoal para debater e organizar bem essa área. No quadro Vida Animal, Edson Salomão fala sobre a piracema, um fenômeno da natureza que ocorre em períodos de chuva. A gente traz também a previsão do tempo e o alerta da Defesa Civil para temporais em Cachoeira do Sul. E ainda, você sabia que o planeta tem mais produtos não vivos fabricados pelo homem do que itens vivos, naturais? Pois é, eu conversei com um especialista em educação ambiental sobre esse assunto e você não pode perder, tá muito bom. Acompanhe as notícias interagindo com a gente. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp com uma foto, um vídeo, sua opinião ou uma informação qualquer que você queira passar para a gente e para os nossos telespectadores. A gente compartilha aqui. Nosso número é 519-9769-7129 ou então você pode acessar nosso link ao vivo pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Procure nossa transmissão ao vivo por lá no NT Sul. Comente que eu vou ver aqui daqui a pouquinho o seu recadinho, tá bom? Faça o NT Sul com a gente, a edição de hoje já está no ar. Nós começamos a edição de hoje, como sempre, atualizando os dados sobre a situação do coronavírus aqui em Cachoeira do Sul. A Secretaria da Saúde do município confirmou ontem o 31º óbito de paciente com Covid-19. O paciente era um homem de 83 anos que estava internado na UTI do Hospital de Caridade e Beneficência. Também ontem foram registrados 16 novos casos confirmados e outros 25 suspeitos. Mais 29 foram descartados e 37 são considerados recuperados. Com esses dados, Cachoeira do Sul tem agora 2.216 casos confirmados e 39 seguem como suspeitos. 4.117 já foram descartados e 1.566 são considerados recuperados do coronavírus. Os óbitos são 31. No nosso site você encontra todas essas informações e muito mais, novotempo.com/NTSul. Gente, o governo da Índia liberou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19. Coisa boa, né? As primeiras remessas chegam na tarde de hoje aqui no Brasil. As doses são desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. O presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para anunciar a chegada das vacinas da Índia desenvolvidas pelo laboratório de Serum, maior fabricante de imunizantes no mundo. Na foto, o presidente aparece ao lado do secretário de Relações Exteriores do país asiático. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou em entrevista coletiva na última segunda-feira que a conclusão da viagem para trazer um carregamento de vacinas importadas da Índia deveria ter uma resolução ainda nesta semana. Ontem, um grande incêndio atingiu uma das fábricas da Serum. O evento não afetou a produção das vacinas. Marrocos, África do Sul e Arábia Saudita também garantiram suprimentos do laboratório. O Brasil tem o segundo maior número de mortes de Covid depois dos Estados Unidos. A vacinação no território brasileiro iniciou no último domingo com a aplicação feita na enfermeira Mônica Calazans. E a Anvisa anunciou que vai analisar um novo pedido de uso emergencial da Coronavac. Às 3 da tarde de hoje, a reunião da agência vai avaliar a liberação de um lote de 4.800.000 vacinas. Para a aprovação do novo lote, é preciso o aval de 3 dos 5 diretores da Anvisa, que vão participar da reunião.
Como a vacina foi produzida no Brasil, o processo vai ser diferente do visto no último domingo, que aprovou para uso emergencial lotes das vacinas Coronavac e de Oxford, que não foram produzidas no Brasil, no país. E ainda falando sobre vacina, o Brasil começou a produzir em território nacional doses da Sputnik, vacina russa contra a Covid-19. O uso do imunizante ainda não foi autorizado no país. De acordo com Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, a produção foi iniciada com um lote piloto de insumo farmacêutico ativo. O princípio ativo do imunizante, ele afirma que vai ser possível produzir 8 milhões de doses por mês no Brasil. Assim que a planta da farmacêutica em Brasília estiver operando em capacidade máxima. Na manhã de ontem, o presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, Kirill Dmitriev, anunciou que pretende resolver as questões pendentes para a aprovação da vacina pela Anvisa nas próximas semanas. A expectativa é aumentar o nível de produção ainda em fevereiro. Que coisa boa, né, gente? E aqui em Cachoeira do Sul, a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde recebeu 3 das 43 câmaras frias adquiridas pelo governo do Rio Grande do Sul e distribuídas às regionais desde dezembro do ano passado. A aquisição e distribuição fazem parte da organização logística do Estado para a imunização contra a Covid-19. As câmaras de conservação são utilizadas também para acondicionamento de medicamentos. Cada uma delas possui a capacidade de 430 litros. Mudando um pouquinho de assunto agora, o Núcleo Municipal da Cultura está fazendo um chamamento aos escritores cachoeirenses para a realização de um amplo cadastro. A ideia é reunir várias inscrições para a criação de uma Academia Cachoeirense de Letras. Todos os gêneros literários são bem-vindos neste processo, que deve ser o ponto de partida para a futura Secretaria da Cultura do município. Olá, Lena, e a todos que acompanham o NT Sul. O assunto é cultura. A gente vem trazendo dentro do NT Sul as novas figuras que estão responsáveis por comandar os setores e os interesses aqui de Cachoeira do Sul com a chegada do novo governo agora para 2021. E eu converso agora com Clarice Almeida, responsável pelo Núcleo Municipal de Cultura aqui de Cachoeira do Sul. Clarice, falando sobre um assunto específico, um novo cadastro, digamos assim, de escritores cachoeirenses, ampliando mais esse processo, visando um desenvolvimento da cultura, que Cachoeira do Sul é uma cidade muito representativa nesse setor. Boa tarde. Boa tarde à TV, aos queridos funcionários. Nosso objetivo é principalmente reunir esse pessoal que se dedica muito à literatura. Então, compilar todos os possíveis escritores da cidade ou que atuam fora da cidade, para que eles se reúnam e possam debater e realizar assim essa grande obra que a gente quer que seja concretizada na cidade, que é a Academia Cachoeirense de Letras. Será assim um marco para a Cachoeira, porque a dificuldade de artes, de se manter esse pessoal em publicações, então torna assim bem difícil. Então o objetivo principal é reunir esse pessoal para que eles tenham um local e possam divulgar seus trabalhos, uma vez que Cachoeira é muito rica nessa parte. Falando especificamente sobre a Academia Cachoeirense de Letras, hoje Cachoeira do Sul ela tem uma gama muito grande de escritores, enfim, que podem contribuir para esse desenvolvimento dessa área, desse setor. Hoje, dentro aqui da biblioteca e da Casa Cultural, aqui Paulo Salzano, o que temos de pessoas cadastradas e envolvidas nessa situação? Logo que saiu já a comunicação, através da imprensa, que nós estávamos querendo construir, fazer essa academia, já tivemos vários leitores, várias pessoas interessadas e nos dando os parabéns por essa iniciativa. Então, acreditamos que vai ser muito, muito proveitosa essa nossa ideia e queremos que todos os
poetas, escritores, jornalistas que gostem, que apreciem essa arte, que nos procurem para nos organizarmos e conseguir fazer realmente uma academia cachoeirense de letras. A literatura de Cachoeira do Sul é muito vasta, tem muita gente boa escrevendo, e nós precisamos desse pessoal para debater e organizar bem essa área. Importante deixar claro, pessoas que são cachoeirenses e moram fora de Cachoeira do Sul podem se cadastrar, e como é que faz esse processo? Ótima a tua pergunta. Esse processo visa especialmente também pessoas de fora de Cachoeira, moram em outras localidades, né, mas pertencem à Cachoeira. Então, esses vão poder participar e nos ajudar a fazer esse cadastramento e estabelecer esse regimento. Clarice, tem como antecipar para o ano de 2021 algum outro movimento que o Núcleo de Cultura programa? A gente sabe que é um desejo do governo José Otávio Germano fazer uma secretaria especial para a cultura, dando mais espaço. Essa talvez já é a grande novidade do governo, e aqui, principalmente o Núcleo de Cultura, existe alguma situação já em vista para o futuro? Assim, o prefeito José Otávio Germano fez desde o início da campanha eleitoral dele, ele prometeu que ele gostaria que Cachoeira tivesse a Secretaria de Cultura. Foi uma das promessas dele. Então, estamos em estudo, toda a parte jurídica está sendo elaborada junto com o prefeito, e a nossa opinião, a opinião também do Núcleo Municipal da Cultura, que vai integrar, não vai onerar em nada o quadro, simplesmente nós vamos passar de início para a secretaria. Tá certo, então conversei com Clarice Almeida, coordenadora aqui do Núcleo de Cultura de Cachoeira do Sul. Está aqui embaixo o endereço e todo esse processo que deve ser feito, essa iniciativa muito bacana por parte do Núcleo de Cultura aqui do município, trazendo de volta os escritores, jornalistas e também cachoeirenses envolvidos nessa situação. Retornamos ao NT Sul. Obrigada, Bernardo, aí, e obrigada, Clarice, também pela participação, e parabéns pela excelente iniciativa, né? Tomara que prospere, que o pessoal realmente, né, compareça, faça sua inscrição e que essa academia se torne uma realidade. Cachoeira precisa de um up aí na área cultural, né, gente? Pessoal, vamos mudar um pouquinho de assunto, falando agora sobre assistência social. Crianças que são tuteladas pelo Lar Bem Me Quer aqui de Cachoeira do Sul tiveram um dia de passeio e recreação no balneário Recanto da Natureza. Vamos conferir. 10 crianças da Casa 1 do Lar Bem Me Quer, com menos de 7 anos, viveram um dia diferente e em contato com a natureza, desfrutando de brincadeiras na água e aproveitando o verão no balneário Recanto da Natureza. O passeio foi acompanhado por monitores e pelo titular da Secretaria de Trabalho e Ação Social, Itamar Luz. Esta é uma das ações que a pasta pretende adotar visando a reinserção social dos pequenos. Na próxima semana será a vez dos moradores da Casa 2, com mais de 7 anos de idade, conhecerem o balneário e terem um dia de lazer. Que legal, né? E ontem à tarde, cerca de 110 famílias de Cachoeira do Sul foram contempladas com sacolões de alimentos adquiridos de produtores locais. Foi a retomada do programa de aquisição de alimentos do governo federal através das secretarias municipais do Trabalho e Ação Social e também da Agricultura. A Feira Livre Municipal sediou a entrega dos sacolões do Programa de Aquisição de Alimentos, que visa incentivar a agricultura familiar no Brasil e também garantir o mínimo de segurança alimentar para pessoas em situação de risco. Cerca de 110 famílias são beneficiadas em Cachoeira do Sul, através dos serviços de acolhimento institucional, Lar Bem Me Quer, abrigo provisório e residência inclusiva e famílias em acompanhamentos no Centro de Referência em Assistência Social. As entregas foram acompanhadas pelos titulares da Agricultura, Fernando Cantarelli, e da Assistência Social, Itamar Luz. Para receber os alimentos, a pessoa tem que estar registrada no Cadastro Único e se inscrever no CRAS, onde a solicitação passa por avaliação técnica. Pessoal, a Secretaria do Trabalho e Ação Social fechou parceria com o Instituto Mix para oferecer vagas em cursos profissionalizantes para adolescentes do Lar Bem Me Quer e acolhidos no abrigo provisório, o albergue municipal. Inicialmente vão ser contemplados 12 usuários do serviço de alta complexidade. A Secretaria inicia agora uma pesquisa entre os jovens para saber quais cursos cada um tem interesse.
são dezenas de cursos das áreas de administração, gastronomia, idiomas, engenharia civil, entre outros. E é neste domingo a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mesmo depois do apelo da Defensoria Pública da União pelo adiamento da segunda parte do exame, a Justiça Federal decidiu manter a data. Neste segundo dia, o exame vai ter questões de matemática e ciências da natureza, que envolve conteúdos de química, física e biologia. Os candidatos vão ter 5 horas para finalizar a prova. E atenção, que o fechamento dos portões nos locais de prova vai ser 1 da tarde. São aproximadamente 5.800.000 candidatos em todo o Brasil. E nós estamos em período de chuvas e, neste momento, tem um fenômeno que acontece no mundo animal, é a piracema. E no quadro Vida Animal dessa semana, o veterinário Edson Salomão vai falar sobre este assunto. Atendendo ao pedido de um telespectador, vou fazer um breve comentário sobre a piracema. A piracema é a época de reprodução dos peixes. Nesta época, os peixes nadam contra a corrente, contra a correnteza, subindo o rio para procurar um local para a reprodução. É uma época muito importante e eu considero, inclusive, uma maravilha da natureza. Essa subida dos peixes para perpetuar a espécie, né? As espécies. Então, ela inicia no dia 1º de outubro e vai até o dia 31 de janeiro. Então, nesta época, é proibida a pesca, principalmente essa pesca predatória em que se utilizam espinhéis, redes, tarrafa, covo, que é uma coisa prejudicial, assim, porque captura tudo que é tamanho de peixes, né? Então, isso é proibido e pode resultar em multas e crime ambiental. Essa multa varia de 700, podendo chegar até 100 mil reais. Muitas pessoas vivem da pesca no Rio Grande do Sul e essas devem ser as mais interessadas em fiscalizar, porque a Patran desenvolve um trabalho excelente, magnífico, só que é muito pouca gente para tanto rio. Nós temos uma extensão muito grande e nós temos uma equipe aqui praticamente para toda a região. Então, os ribeirinhos, os pescadores profissionais, até eles recebem durante esses 4 meses uma verba, né, para a sua subsistência. Então, eles são os primeiros que devem fiscalizar e fazer denúncias, né, para a Patran, para a Secretaria do Meio Ambiente, caso ocorra alguma infração grave, principalmente redes sendo arrastadas por mais de um barco, fazendo uma limpa. Eles vêm subindo o rio e pegando tudo que é espécie, tudo que é tamanho de peixe. Então, isso então é muito importante, a colaboração dos pescadores, dos ribeirinhos, dos proprietários de barcos, né, que fiquem atentos para esse crime ambiental. O que pode fazer nessa época? A pesca, para a pessoa se manter, os pescadores principalmente, ou qualquer um que queira pescar, usando apenas uma vara de pesca, sem carretilho ou molinete, linha de mão é permitido, né? E uma coisa muito importante, em barco a remo, não pode usar barco a motor. Então é permitido em torno de até 5 quilos de peixe, né, por dia. Isso é permitido. O nosso rio é muito rico em espécies. Nós temos aqui, ó, várias espécies assim, como a traíra, a piava, que aumentou muito, a jundiá, pintado, os lambaris, as tambicas, cascudo, e várias, as carpas que estão saindo essas carpas estão saindo dos açudes, às vezes estouram o açude e vêm para o rio. Então nós temos muitas espécies de carpa aqui no Rio Jacuí, de tamanho muito, muito grande. Eu já vi fotos assim de carpas pesando assim mais de 20, 30 quilos. Então não é coisa de pescador, mas carpas bastante grandes.
Então, pessoal, é muito importante ficarem atentos para que não ocorra essa pesca predatória que vai fazer com que a população, a fauna do rio, simplesmente não havendo a piracema, não havendo esse ritual para o acasalamento, pessoal, o rio Jacuí vai ficar sem peixe e os pescadores sem o seu ganha-pão. Então, é muito importante que as pessoas colaborem, principalmente, como eu falei, os pescadores. Eu não falei também no dourado, que é um peixe que está em extinção. O peixe, esse é um peixe assim que nós temos que ter o maior cuidado. O dourado é um peixe muito lindo, uma carne saborosa, mas não está proibido a pesca, né? E eu alerto também, principalmente para esses pescadores amadores, que quando pegarem uma piava pequena ou quando pegarem qualquer espécie que não esteja no tamanho adequado para o consumo, que devolvam à natureza. Quem sabe ali não está uma matriz que vai produzir, né, e vai ajudar a povoar o nosso rio Jacuí. Quando os peixes estão subindo o rio, nesse percurso, eles vão encontrar vários obstáculos. Uns naturais, como são as cachoeiras, né? Muitas pedras, e outros que são as barragens, que são construídas pelo homem. Nessas barragens, elas têm uma escada para peixes. Então, é um artifício que foi inventado pelo homem para que os peixes conseguirem transpor esse obstáculo. Então, existem degraus com água que eles vão conseguindo subir e transpor a barragem e continuar o seu trajeto rumo ao local da reprodução. Então, as escadas de peixes são muito importantes e tem uma lei também que não permite a pesca até, se não me engano, 100 metros das barragens, ou 200 metros das barragens, para poder dar condições desses peixes cumprirem o seu ritual de acasalamento, procurando o local das nascentes dos rios. Legal. Importante o alerta aí, né? O pessoal que mora em Cachoeira, você que vem a Cachoeira, o pessoal gosta muito de desfrutar do rio, de tudo que ele oferece, mas há que se respeitar esse período de piracema, que é muito importante, né? É o período de reprodução dos peixes, é o ciclo da natureza que precisa de um carinho especial do ser humano, que precisa ser respeitado para que possa se concluir e para que a gente possa, no devido tempo, no tempo certo, né? Tirar do rio aquilo que ele oferece no momento certo que a natureza proporciona. Tá bom? Respeito aí ao rio Jacuí, respeito aos peixes, ao período da piracema, que está quase encerrando, está quase. O pessoal que gosta da pescaria aí, logo vai estar liberado. Tá bom? Gente, vamos ao primeiro bloco de interações aqui no NT Sul. Você que mandou a sua mensagem para a gente, para o WhatsApp ou por SMS, mandou aquele torpedo para o 51997697129, ou então você que está interagindo com a gente lá pelo facebook.com/TV Cachoeira. Temos o link ao vivo lá para você curtir, comentar, compartilhar. Tá bom? Também pode mandar mensagem para a gente lá pelo Instagram, também pelo Messenger da TV Cachoeira, que a gente vai lá e resgata aqui para compartilhar com os telespectadores, tá bom? Olha só, conosco aqui a Cleusa Madri mandando boa tarde Cleusa, também a Fátima Lisboa, boa tarde, ótima tarde, adoro assistir o programa, abraço, coisa boa, a gente fica muito feliz com isso, obrigada pela companhia, viu? Mariana Pimentas também junto conosco, o Mauro Duarte mandando boa tarde a todos vocês e muito obrigada pelo carinho aí da mensagem. Teca Alberto, parabéns, doutor Salomão. Tá aí, doutor Salomão do Vida Animal. Temos aqui mensagens que nos chegam também pelo WhatsApp. Vanderleia Bittencourt, aqui de Cachoeira do Sul. Lena, este é meu filho Moisés, de 3 anos, fazendo um pouco de bagunça com os terneiros. Tomaram um cansaço e ele se diverte. A Vanderleia mandou um vídeo aí do Moisés pra gente, para compartilhar com a gente. O Moisés aqui, meu pai, aterrorizando os terneirinhos. Que legal, muito show, muito legal. Aí, Moisés, tentando laçar os terneiros, desde pequenininho aí, já se manifestando aí, querendo ser um laçador. Que legal. Ontem eu provoquei numa das mensagens que a gente recebeu aqui,
A gente recebeu aqui uma mensagem de alguém compartilhando um vídeo de uma criança interagindo com um animalzinho. Provoquei, o pessoal tá mandando. Muito legal. Pode mandar, pode seguir mandando que a gente, na medida do possível, vai exibindo aqui, tá bom? Mais uma mensagem do Adair Madri, aqui de Cachoeira do Sul. Eu almoço de olho no NTSul todos os dias. Coisa boa, olha só. E mostrando aí a prova, assistindo e a telinha sintonizada na TV Novo Tempo. Adair, muito obrigada pelo carinho da sua companhia, viu? A gente aprecia muito. Um bom almoço para você, tudo de bom, uma ótima tarde. Pessoal, daqui a pouquinho mais mensagens aqui, mais participação de você que nos acompanha e que manda a sua mensagem, o seu recadinho pra gente, tá bom? A seguir, a gente traz a previsão do tempo e o alerta da Defesa Civil para temporais em Cachoeira do Sul. E ainda, você sabia que o planeta Terra tem mais produtos não vivos fabricados, produzidos pelo homem, do que itens vivos naturais? Pois é, eu conversei com um especialista em educação ambiental sobre este assunto e você não pode perder. O intervalo do NTSul é rapidinho, não sai daí. O NTSul está de volta e como hoje é sexta-feira, a gente faz isso todos os dias, fala sobre a previsão do tempo. Muita gente querendo saber como vai ser o final de semana. Olha, o tempo segue instável no Rio Grande do Sul, viu? Um pouco de sol, um pouco de chuva, mas e o fim de semana, Lena? Como é que vai ser o fim de semana? Será que vai ter sol? Vamos conferir na previsão. A sexta-feira começou com sol e nuvens em Cachoeira do Sul. No período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima do dia foi de 22 graus e a máxima fica em 33 graus. No sábado, o tempo fica parecido. Pela manhã, sol e aumento de nuvens. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. O domingo será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A chuva pode cair a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Confira a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Na maioria das regiões do estado, o tempo é de sol entre nuvens, mas na metade norte a instabilidade ganha mais força, com céu nublado ou encoberto e a possibilidade de chuva em diversos pontos. Segundo a Metsul Meteorologia, nas outras regiões do estado pode ter chuva típica de verão, ocorrendo da tarde para a noite. No oeste e no sul, o tempo estará mais aberto. Em Porto Alegre, à tarde e à noite devem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a máxima do dia é de 33 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 33 graus. No litoral norte do estado, entre Tramandaí e Torres, 29 graus. E na região sul, em Pelotas e Rio Grande, 30 graus. Gente, e é por causa dessa chuva que deve cair aqui em Cachoeira do Sul que a Defesa Civil do município emitiu um alerta. Podem ocorrer temporais isolados na cidade, viu? No mapa, você confere que a localidade da Ferreira está em vermelho, o que aumenta o risco de precipitação. O aviso de atenção segue até domingo. A Defesa Civil está à disposição para qualquer eventualidade mais grave. O telefone de contato está aí na tela para você anotar: 51997732913, telefone da Defesa Civil para qualquer emergência. Fique atento então, tá bom? E a gente muda de assunto. Você já aderiu à CNH Digital? Esse documento pode estar na tela do seu celular, sabia? Aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 1 milhão de pessoas já estão usando o novo formato. O estado é o terceiro com o maior número de documentos digitais, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Para utilizar a CNH no formato digital, você precisa baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Cerca de 1 milhão de gaúchos já estão inseridos no programa. No Brasil, 12 milhões de pessoas já optaram pela nova tecnologia. Uma das vantagens é que ela pode ser baixada antes mesmo de chegar o documento impresso quando se habilitar ou renovar a CNH. Para isso, o condutor deve informar quando da realização do serviço de habilitação
o número de telefone celular e endereço de e-mail. Antes de baixar o app no Google Play Store ou na App Store, o condutor deve ter cadastro no portal de serviços do Denatran. Outro pré-requisito é ter um documento impresso no novo modelo que contém o QR Code no verso. Quem possui impresso antigo, sem o QR Code, pode esperar a próxima renovação ou pedir uma segunda via do documento em qualquer centro de formação de condutores. Mas atenção, é preciso estar atento para a bateria e o correto funcionamento do aparelho. Em uma fiscalização, se o equipamento estiver descarregado ou não funcionar, será considerado que o condutor não está portando o documento. Ele será autuado com base no artigo 232, infração leve que prevê multa de R$ 88,38, 3 pontos na carteira e retenção do veículo até a apresentação do comprovante. E as linhas regulares e de fretamento e turismo do transporte intermunicipal do Rio Grande do Sul estão operando com ajustes no limite de passageiros, viu? A capacidade varia conforme o risco de contágio por coronavírus de cada região de embarque ou destino. O número de ocupantes dos ônibus ou micro-ônibus é definido pela cor da bandeira que identifica os protocolos de distanciamento controlado de cada região, de acordo com o decreto estadual. Assim, a lotação máxima pode chegar a 100% do total de assentos em veículos que saem ou chegam a locais de bandeira amarela e laranja. Além desse controle de passageiros, também é averiguado se usuários e tripulantes estão com máscara de proteção. Todos esses detalhes estão no site www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Então, se você for viajar, acesse para ficar por dentro de todas as normas e evitar o risco de contágio, tá bom? Nós vamos agora ao nosso segundo bloco de interações aqui no NT Sul, mensagens que nos chegam pelo WhatsApp, pelo número 51997697129, ou então pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou também pelo YouTube. Lá pelo YouTube chegou mensagem aqui do Douglas Souza. Infelizmente o pessoal não respeita e tem pouca consciência ambiental. Rogério, isso aqui, esse é o recado do Douglas aqui com relação ao quadro de hoje, Vida Animal, o doutor Salomão falando sobre a questão da piracema, que o pessoal às vezes ignora e pesca, tira peixes do rio ainda muito pequenininhos, enfim. Então, hora de consciência, né, gente? Rogério Charão, assistindo aqui de Barra do Quaraí, Fronteira Oeste. Que coisa boa, um abração para vocês aí, muito obrigada pela companhia, tá bom? Vamos aqui para o WhatsApp. No WhatsApp chega a mensagem da Nara Jaques, aqui de Cachoeira do Sul. A Nara diz o seguinte: vamos respeitar a lei da pesca, estou sempre de olho nas notícias de Cachoeira do Sul. Coisa boa, Nara, muito obrigada aí por sua companhia. Valeu a sua mensagem, o seu recadinho aí também, tá bom? Ótimo fim de semana, muito obrigada. Zuleika Monteiro, de Cachoeira do Sul. Estamos aqui na Porteira 7, eu e meu marido almoçando e assistindo o NT Sul. Meu marido não perde um dia o seu programa. Ô Zuleika, que coisa boa, o programa é nosso, viu? A gente fica muito feliz em contar com a companhia de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, último bloco de interações, e você que está nos acompanhando, dá tempo ainda, viu? Faz uma selfie aí do seu momento, do seu almoço, você em frente à TV, você com a família aí, onde você estiver, manda pra gente, da onde você está assistindo o NT Sul, a gente quer saber, tá bom? No último bloco. O deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, do PT, desistiu de apresentar um projeto de lei para alterar a letra do hino do Rio Grande do Sul. A intenção tinha sido anunciada depois da polêmica causada quando vereadores de Porto Alegre se recusaram a cantar o hino na solenidade de posse. A recusa foi em função dos versos: "Povo que não tem virtude acaba por ser escravo", considerados racistas. A ideia do deputado era que o trecho fosse trocado por "Povo que não tem virtude acaba por escravizar". O deputado disse à imprensa da capital que percebeu que a proposta levaria a um acirramento das divisões no estado. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, assinou ontem uma resolução suspendendo as consequências legais para quem não votou nas eleições municipais de 2020 e não justificou ou pagou a multa. A decisão do TSE tem como justificativa a persistência e o agravamento da Covid-19 no país.
que impõe aos eleitores que não compareceram à votação nas eleições de 2020, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, obstáculos para realizarem a justificativa eleitoral. O texto da resolução sobre o assunto considera ainda a dificuldade de obtenção de documentação comprobatória do impedimento para votar no caso de ausência às urnas por sintomas da Covid-19. A norma não estipula prazo para suspensão das sanções para quem não votou e não justificou ou pagou multa. A medida ficará vigente ao menos até que o plenário do TSE vote se aprova ou não a resolução assinada pelo presidente Luiz Roberto Barroso. Isso não deve acontecer antes de fevereiro devido ao recesso forense. A resolução destaca que não se trata de uma anistia para quem não votou, pois tal providência somente poderia ser tomada pelo Congresso Nacional, frisando o texto da norma. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno encerrou-se em 14 de janeiro. O limite para justificar a falta no segundo turno é 28 de janeiro. Ambas as datas marcam os 60 dias após as votações que ocorreram em 15 e 29 de novembro. Pela Constituição, o voto é obrigatório para todos os alfabetizados entre 18 e 70 anos. Em decorrência disso, o artigo 7º do Código Eleitoral prevê uma série de restrições para quem não justificar a ausência na votação ou pagar a multa, como o impedimento na inscrição de concursos públicos ou prova para cargo ou função pública, obtenção de empréstimos em autarquias, obtenção de passaporte ou carteira de identidade e até mesmo a renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial, por exemplo. Para um assunto um tanto triste, né? A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul divulgou o primeiro óbito ocorrido no estado por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. A vítima foi um menino de 7 anos residente em Alto Feliz, na Serra. A doença está associada ao coronavírus, com ocorrências tardias após a infecção. Os sintomas respiratórios não estão presentes em todos os casos, desde quando se iniciou a investigação dessa síndrome no país. Em agosto, foram confirmados 25 casos no Rio Grande do Sul. Destes, 24 já tiveram alta hospitalar. As idades variam de 0 a 15 anos. Até a última atualização por parte do Ministério da Saúde, já eram registrados 511 casos no país, com 35 óbitos. E pelo terceiro mês consecutivo, os servidores do Poder Executivo vão receber os salários em dia no Rio Grande do Sul. Ótima notícia, né? Isso depois de quase 5 anos de parcelamento. O governador Eduardo Leite confirmou que a folha vai ser quitada integralmente até o final do mês de janeiro. O anúncio foi feito ontem, pelo menos até abril, os salários dos servidores devem continuar sendo pagos em dia devido à manutenção das alíquotas de ICMS aprovadas pela Assembleia no ano passado e também a entrada de recursos do IPVA no Caixa do Estado. Os salários dos servidores voltaram a ser pagos integralmente no mês de novembro, depois de 57 meses consecutivos de atrasos. Mas o 13º salário foi parcelado em 12 vezes, como já vinha acontecendo em anos anteriores. Pessoal, recente pesquisa realizada por cientistas israelenses e publicada em uma importante revista científica internacional, a Nature, revela um dado impactante e curioso sobre o planeta Terra, que o ano de 2020 encerrou com a massa dos objetos sem vida construídos e gerados pelo homem superando pela primeira vez a soma da massa de tudo que é natural na Terra, inclusive o homem. Como assim, Helena? Pois é, calma aí. Não é nada confuso, viu? Eu trago agora uma conversa que eu tive com um especialista em educação ambiental e também o diretor da Escola Superior de Meio Ambiente da Uninter Paraná, professor Rodrigo Bertê. Ele vai explicar direitinho o que isso significa. Confere aí. Boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e debater esse importante tema, que é um tema muito atual. Bom, para quem nos acompanha, eu sugiro a partir de agora um exercício de imaginação, você que está em casa. Planeta Terra, imagina? Então, divide no meio, não exatamente. E aí, de um lado, você coloca tudo que existe no planeta Terra sem água, tá? Sequinho. Tudo que existe de coisas vivas, de um lado, e do outro lado, de coisas não vivas, de coisas produzidas pelo homem, de coisas fabricadas, de coisas que não possuem, que não têm vida. Você sabia que
No ano de 2020, os cientistas detectaram através de uma pesquisa que o que existe no planeta atualmente de não vivo supera ao que é vivo em termos de massa. É mais ou menos isso, professor? Explica, desvenda um pouquinho melhor. Eu não sei se a minha introdução foi salutar, se foi boa. Isso mesmo, não, foi excelente, a sua comparação foi excelente. Então, um grupo de cientistas israelenses desenvolveu uma pesquisa que foi publicada, esse artigo científico, na revista Nature. É uma das revistas mais importantes desta temática. E, pela primeira vez, nós superamos tudo que é de matéria produzida pelo homem, uma matéria não viva, em contraponto à matéria viva. Ou seja, a massa, por exemplo, de matéria não viva, que é o metal, o asfalto, o concreto, o plástico, o vidro, superou a massa de todo o planeta, dos seres vivos que existem no planeta. Isso no final de 2020 agora. Sabendo que, se nós continuarmos neste ritmo até 2040, será 3 trilhões de toneladas. Ou seja, aproximadamente 3 vezes a massa que existe no planeta de matéria não viva em comparação com a matéria viva, que seriam as plantas, os animais, a matéria viva, né? Que eu, geralmente, quando eu faço uma explicação mais técnica, eu separo entre meio ambiente natural e meio ambiente artificial. O artificial é aquele que é produzido pelo homem. Então, este está superando todo o meio ambiente natural. É meio esquisito a gente pensar isso, que nessa massa viva, inclusive, consta o homem, o ser humano, né? Neste peso, nessa balança toda, né? A destacar que, segundo essa pesquisa, a cada 20 anos, essa massa, esse número pode dobrar, é isso? Com certeza, dobrar ou triplicar. Então, o que acontece? Nós temos investido muito pouco, até para colocar assim, para as pessoas entenderem um pouquinho. Nós tivemos aprovado em 2011 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política colocou muito clara a questão do reuso, da logística reversa, da reutilização, da reinserção desse material na elaboração de um novo produto ou de um produto inservível, que não serve mais. Porém, o nosso exercício, falando agora de Brasil, não só de planeta, o nosso exercício, a nossa tarefa de casa, em reaproveitar mais e ter um consumo mais consciente, aí consciente no aspecto global, nós não temos feito esse dever de casa. Então, nós temos produzido muito essa massa artificial e que vai chegar nos próximos anos, nas gerações vindouras, que algumas pesquisas que acontecerão para verificar, né, a quantidade dessa massa, ela poderá ser muito maior, 3, 4, 5, 6 vezes maior, se nós não tomarmos a consciência como indivíduos, primeiro, individualmente, de que nós temos que ter um consumo consciente e, em especial, além do consumo consciente, aplicar as políticas públicas e os protocolos internacionais que tratam do reuso desses materiais e não apenas do abandono desses materiais, que vem o aspecto da logística reversa. Professora, a gente pode dizer que esta pesquisa, esses resultados são um sinal de alerta, de repente, muito forte para que o planeta Terra, para que os seres humanos se deem conta da tragicidade do momento que a gente vive? Com certeza, até porque nós temos que pensar que quanto mais nós consumimos, mais nós produzimos, principalmente a matéria-prima natural, ela vai se esgotando. Nós já temos o esgotamento de uma série de matérias-primas, principalmente os minerais. Para você entender um pouquinho, as nossas reservas de bauxita aqui no Brasil, elas já são menos de 10 a 12%. A bauxita você produz o alumínio, por isso que o alumínio é caro. Hoje é muito mais caro você comprar um produto de alumínio do que qualquer outro tipo de produto. Porém, o alumínio ele é 100% reciclável. Então, se nós fizéssemos a reciclagem total do alumínio, como ocorre nas latinhas de alumínio, uma latinha de alumínio que vai o refrigerante, ou vai a cerveja, ou outros produtos, ela dá origem na reciclagem a uma nova latinha. Ela é 100% reciclável.
Então, nós temos que pensar na finitude dos recursos naturais. Nós temos que pensar que se nós não tivermos um controle maior de aproveitar e não só extrair, nós vamos exaurir cada vez mais esses recursos. Consequentemente, nós teremos problema de falta de água, que já vem acontecendo em todo o país. No Paraná foi um problema sério esses últimos meses, agora estamos entrando num cenário um pouco melhor de abastecimento, mas nós tivemos racionamento de água aqui no Paraná. Veja só, isso nunca aconteceu. No estado de São Paulo, tivemos há 2, 3 anos atrás, Minas Gerais, o mesmo processo também. Então, nós temos que pensar que nós temos que tentar fazer reuso dessas matérias-primas, perceber a forma como a gente pode reusar e evitar o consumo desenfreado que a população tem e entrar para uma onda, que eu chamaria uma onda verde de consumo consciente, para que a gente evite que esse cenário, quem sabe em 2040, como é uma previsão desses pesquisadores, nós não tenhamos esses 3 trilhões de toneladas de massa artificial. Que nós possamos fazer essa redução, mas isso depende primeiramente da consciência individual. Eu, como indivíduo, o que eu faço com o meu lixo? Qual é a minha consciência quando eu compro um produto? Né? Como que eu abordo as pessoas no aspecto de perguntar qual a origem desse produto que eu estou comprando? Isso é muito importante, ninguém pergunta. Né? As pessoas consomem, mas não sabem a origem da matéria-prima, não sabem se esse produto já vem de um processo reverso, né? Ou seja, de reciclagem, ou passou por um outro processo. Então, isso é muito importante. Nós temos que fazer o nosso papel, em primeiro lugar, como indivíduos, e depois um processo de coletividade. Professor, quer dizer que ainda dá tempo de reverter todo esse processo. Os números fazem projeções para daqui a 20, 40 anos, mas existe uma necessidade hoje de uma conscientização maior e de se criar novos hábitos, novos costumes para que a gente possa reverter essa situação. Com certeza, Lena, eu diria para você o seguinte, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Eu escrevo muito sobre a questão ambiental, semana passada publiquei meu 20º livro na área ambiental, tenho 20 livros publicados nessa área, né? E eu poderia ser pessimista, mas eu não sou pessimista. Eu acredito muito que nós temos capacidade de reinventar, de começar o novo, que foi o que aconteceu em 1987, quando nós estávamos tendo um problema seríssimo na camada de ozônio com relação aos CFCs, o cloro, flúor e carbono. E o mundo inteiro se mobilizou para retirar esse gás dos aerosóis, dos desodorantes, etc. e tal, e nós conseguimos reverter esse quadro. E foi uma ação mundial para reverter esse quadro. Então, eu acredito muito na capacidade que os indivíduos têm, na capacidade dos meios de comunicação, vocês, os meios de comunicação, levar a informação para as pessoas e alertá-las de que elas também podem fazer a diferença nesse processo. Então, eu sou muito otimista. Uma das suas teorias com relação a essa situação toda é que também, a se evoluir negativamente com relação a esse assunto, a esse desequilíbrio todo, poderá ocorrer de o planeta Terra vivenciar ou começar a atingir uma nova era geológica. As coisas poderão mudar e muito. Essa era a gente chama já de antropoceno, é uma era que nós já vivenciamos ela, que é a era que eu chamaria a era do período mais recente da história, ou seja, da ação do homem sobre o meio. Então, nós já vivemos essa era geológica. Professora, a gente pode dizer, para finalizar, que o equilíbrio dessas duas massas aí, massa viva, biomassa, e dessa massa aí produzida pelo homem, essa massa não viva, o equilíbrio reside principalmente no avanço cada vez maior do controle da massa viva, evitando essa produção de novos descartes, novas massas não vivas? Com certeza, mas isso é uma ação humana, né? Eu vejo assim que o principal pivô dessa história é o homem, é a ação antrópica. A antrópica é a ação do homem sobre o meio. Então, o homem necessita tomar novas atitudes agora para que a gente reverta o quadro do que foi publicado nesse artigo na revista Nature. Professora, a gente agradece muito a sua participação conosco aqui no NT Sul, na TV Cachoeira, da Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigada por seus esclarecimentos, por esse bate-papo aí bastante esclarecedor. Eu agradeço muito, me senti honrado em participar e estou à disposição de vocês todos para, em qualquer momento, a gente ampliar essa nossa discussão e esse nosso debate. Muito obrigado.
Aí, uma simpatia o professor, né? E importante alerta, né, gente? O resumo de tudo é, tudo depende de atitudes individuais, cada um fazendo a sua parte, a coletividade ganha e a gente faz um benefício danado para o planeta, que é a nossa casa, né? Vamos ao nosso bloco de interações na saideira aqui do NT Sul. Um abraço especial para o Matheus. O Matheus está com a gente, o Matheus Freitas, que é o nosso colega aqui da TV Novo Tempo, nosso motorista, nosso condutor, está de férias aí assistindo o NT Sul. Obrigada, Matheus. Um abração para você e para a família aí também, tá bom? Boas férias, bom descanso. Também conosco o William Rochelle, mandando boa tarde lá pelo Face. Conosco também Mara Regina Melo Belo. Boa tarde, Helena. Ótimo final de semana para vocês. Abraço para você também, amiga. Muito obrigada pelo carinho da companhia. Vamos aqui para o WhatsApp. No WhatsApp, a Zenilda manda a mensagem para a gente. No Arroio Amorim tem muito lixo que desce para o Jacuí. Conscientização e educação é tudo. Para isso, existe coleta de lixo em toda a cidade. Lamentável quem não colabora. Na foto, nosso Jacuí maravilhoso. E ela manda um registro aí espetacular do nosso Rio Jacuí. Que dádiva maravilhosa, né? Obrigada, amiga, aí pelo alerta e muito obrigada também pelo registro, pela participação conosco aqui no NT Sul. Pessoa que, um telespectador que não quer se identificar, diz o seguinte: Lena, passa um carro-som da prevenção da Covid-19, mas só o motorista ouve, muito baixo, então para que serve? Tá aí, então, alerta para a Secretaria da Saúde aí, né, pessoal que está fazendo a campanha de rua aí do alerta contra a Covid-19, que ajuste o som. Se é para o pessoal ouvir, que ouça no limite do som, né, no som adequado, mas de uma maneira clara, para que a campanha realmente atinja o seu objetivo, né, e não só o carro fique circulando, gastando combustível, sem resultado prático, né? William Barreto, nosso telespectador assíduo também aqui de Cachoeira do Sul, quero parabenizar o nosso querido amigo João Paulo, que hoje atua na Novo Tempo em Jacareí. Desejo a ele muitas felicidades, saúde, paz e que o bondoso Deus possa sempre o abençoar. Tá aí o recado do William para o João Paulo Ferreira, nosso colega aí, trabalhou aqui em Cachoeira do Sul, está lá no Novo Tempo em Jacareí, em São Paulo. A gente se associa aí ao William, João Paulo, mandando um abração especial para você, que Deus abençoe sua vida, tudo de bom, você, a Darcy, o Joãozinho aí, o abraço da galera aqui de Cachoeira do Sul, tá bom? Também conosco a Adélia, de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Coisa boa, pessoal de Palmeira das Missões. Um abração para vocês. Assisto o NT Sul todos os dias. Hoje minha filha está de aniversário, fazendo 8 anos. O nome dela é Dália. E ela manda uma foto da Dália, comemorando o aniversário. Dália, querida, um beijo para você, tudo de bom. Papai do céu abençoe tua vida esse novo ano que está começando, tá? Conosco também Cristina Rosa, minha afilhada Antônia, ama os animais desde pequena. E a Cristina manda um videozinho aí, mais uma pequenininha aí interagindo com uma vaca ali, né? Então, a galerinha se superando, alimentando o terneiro ali, que legal. Obrigada aí por esse vídeo, tá, Cristina? Muito legal. Vamos aí, você que nos acompanha, pode mandar esses vídeos, esses registros pitorescos. Para muita gente isso aí é novidade, viu? Mais uma mensagem? Maria Eduarda Cavaleiro, de Cachoeira do Sul. Gostaria de mandar parabéns para o meu avô, Luiz Carlos, que estará de aniversário amanhã. Abraços de toda a família Cavaleiro e Braseiro. Tá aí a foto do seu Luiz. Parabéns, seu Luiz, tudo de bom. Que Deus abençoe sua vida esse novo ano. Parabéns para a família aí. Muito obrigada pela mensagem, tá bom? Mais mensagem? Acabou? Tempo acabando também. Você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia. Hoje é sexta-feira, fim de semana está chegando. Que seja super especial o seu fim de semana, viu? O NT Sul está terminando. Acesse o nosso site para continuar de olho nas notícias de Cachoeira do Sul e do Estado Gaúcho. novotempo.com/NT Sul. A gente volta a se encontrar segunda-feira, ao meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Espero por você. Tenha uma ótima tarde, um super especial e abençoado final de semana. A gente se vê. Tchau, até segunda.